Então vamos lá, senhores, boa tarde. Convidei, né, convoquei vocês para essa reunião do colegiado e para a última reunião do colegiado de 2022. A gente tinha uma pauta, né, para hoje, que seria o prazo limite para aprovação dos diários dos planos de ensino. Porém, tudo mudou, né? O Rafael acabou me avisando a tempo disso, de que tinha vindo um e-mail e eu tinha passado batido esse e-mail, e veio para todo mundo, na verdade, não tinha nem visto, que os prazos mudaram e a gente ficou sabendo, inclusive, que pode existir alteração não só de prazo para entrega dos planos de ensino, como e de preenchimento desses planos de ensino, como alteração de calendário, né? Acho que foi ontem, né? Por acaso a gente acabou ouvindo que existe a possibilidade até de alguma alteração em algumas datas do calendário. Quando a gente questionou a semana pedagógica, que acontece na primeira semana no nosso retorno das férias, no dia 6 de abril. Então, quando a gente questionou se as aulas aconteceriam simultaneamente ao retorno do bacharelado, né, dos veteranos, o que eu senti, e aí o Rafael estava presente também, pode dar essa visão, o que eu senti que eles, e mais uma vez, né, eu senti que o pedagógico pensou nessa volta, porque é a volta dos integrados, e eles pensaram na participação dos integrados, mas eles esqueceram de que nós temos, como os eventos acontecem manhã e tarde, eles acabaram esquecendo do retorno do bacharelado, que volta no dia 6, né, os veteranos voltam dia 6. Então, não sei o que vai ser feito, e a gente perguntou se ia ter aula nesse dia, para nós podermos participar, porque tem evento, tem uma programação de semana inteira, de terça, quarta e quinta de programação. Então, hoje os DEPs iam estar reunidos aí para discutir esse novo, como vai ser o preenchimento do plano de ensino com relação às atividades remotas, se vai colocar, se não vai, e as futuras datas aí de preenchimento, entrega e aprovação pelo colegiado. Sendo isso, né, acabei mandando o e-mail de novo para vocês, dizendo assim, ó, esquece tudo que vocês estavam fazendo momentaneamente e retirei retirei da pauta, né, do colegiado hoje, esse ponto que seria a aprovação dos planos de ensino. Eu tinha pedido para entregar até ontem, né, que seria para que eu pudesse dar uma olhada de forma geral, tinha feito até um form ali, para vocês já fizeram um checklist do que cobram da gente, para verificar se o plano de ensino está condizente ou não, e aí, então, vamos esperar, e aí depois a gente faz a alteração. Bom, logo depois, eu tinha posto um segundo ponto de pauta, e aí porque eu precisava do colegiado, e aí eu vou fazer duas falas, uma como coordenador e a outra como o professor da disciplina de TCC. Bom, primeiro vou falar como professor da disciplina. Então, a disciplina de TCC 1 e 2, ela começou junto com a pandemia, ela acontece fora do calendário, né, então ela não acontece durante a semana, ela acontece fora. Já é um problema quando a gente está presencialmente, não foi diferente,
quando a gente está afastado, né? Com o afastamento, a gente teve que reaprender e alguns dos nossos alunos foram para o mercado de trabalho também, as coisas se alteraram. Alguns alunos me procuraram, 4 ou 5 alunos me procuraram, porém não tinham ainda tido contato não tinham procurado os orientadores, e, em teoria, não concluíram o TCC1. Bom, se não concluíram o TCC1, não concluíram o TCC2, e se não concluíram o TCC2, e agora já falando como coordenador, nós não temos possibilidade, não teríamos possibilidade de formandos esse ano. O que eu fiz? Preocupado com isso, e preocupado em a gente colocar esses moleques o mais rápido aí no mundo do trabalho possível, pois a gente não tem garantia de retorno da pandemia. Muitos não, são poucos, né, mas alguns me procuraram e falaram assim, professor, isso no ano passado ainda, vamos ver se não volta presencialmente, vamos levando, e eu estou me adaptando, e acabou que a coisa não voltou. Bom, visto isso, eu chamei esses meninos semana passada para uma reunião. Vieram 5 deixa eu ver aqui, já respondo para vocês aqui só um pouquinho. Um minuto. Bom, vieram 5 de 11 matriculados, porém, a diferença desses 11, né, desses 6, são alunos de TSI, de BSIs antigos aí, que vêm se matriculando e não vêm fazendo a disciplina. Então, os 5 que procuraram são os 5 que têm chance de defender. Conversei com eles e falei da possibilidade de que eu iria levar para o colegiado a possibilidade e a ideia de manter essas disciplinas, essas 2 disciplinas abertas, para que eles não tenham que se matricular de novo, para que eles possam, antes do fim de 2021, eles possam fazer a defesa desse TCC deles, a partir do comprometimento deles em fazer esse TCC, procurar os orientadores, para que a gente possa ter formandos ainda esse ano, formandos possivelmente na turma em julho. Então, eu trago isso para vocês, a solicitação da aprovação do colegiado, da manutenção do TCC1 e 2, por que TCC1 e 2? Eu posso fechar o TCC1, não tem problema. O problema é que a fundamentação teórica faz parte do TCC1. Então, eu deixaria aberto para que colocasse eles como aprovados no 1 e no 2, assim que eles entregassem, tivessem aptos a defender o TCC2. Qual é a ideia? E a proposta que eu fiz para eles? Que a partir da aprovação do colegiado, eles fossem, caso o colegiado aprove, eles fossem comunicados e que eles já procurassem orientadores, eles fossem comunicados e eles se comprometessem a trabalhar com os senhores, caso alguém aí seja orientador, trabalhar com eles até o início até o início de julho, o início de julho, para que a gente pudesse fazer tanto a defesa deles, como a pré-defesa do pessoal que está entrando agora em TCC1, que eu não sei quantos vão se matricular. Então, eu estou trazendo para vocês e quero colocar em discussão essa possibilidade da manutenção
para que eles possam concluir o TCC quando eles estiverem prontos, e não depender do cumprimento da carga horária. O André, deixa eu só entender, as duas disciplinas, deixa aberto, eles têm que fazer as duas, é isso? Em teoria, sim, Ângelo. Na verdade, eles já fizeram a primeira, eles já entregaram, o João está aqui, ele já entregou parte do documento da primeira. Porém, eles não entregaram a fundamentação teórica. Então, essa tarefa ficou pendente no TCC-1. Tá? Então, o que eu faria? Assim que eles entregassem o TCC-1, a gente cumpriria isso, e eu encerraria com a nota do TCC-1. E aí a defesa faria sempre, né? A defesa faz parte do TCC-2, da nota do TCC-2. Senhores? Então, eles não chegaram a finalizar a disciplina porque faltou essa... Alguns não procuraram orientadores, e por mais que a gente tenha cobrado, como acontecia no período da tarde, eu acabei marcando 1 ou 2 reuniões à tarde e fiquei solo, pela incompatibilidade de horário, e até alguns justificaram isso. Então, porém, agora, o que aconteceu agora? Mais uma, né, para esse pedido. Eles concluem todas as disciplinas e eles só têm o TCC para fazer. Então, como a gente vem nesse período de pandemia, se fosse em vias normais, possivelmente a gente poderia pedir a abertura de uma turma especial. Porém, a gente está aí fechando componente do ano passado ainda. Então, a minha solicitação é que eles defendessem antes do fim desse semestre, para que a gente pudesse ter formandos aí, até para evitar a retenção. Uma coisa que depende bastante deles, né? Se eles Sim. firmarem um compromisso, parece que faz bastante sentido, né? Eles se comprometeram esses 5 se comprometeram a terminar. E, é claro, eles foram avisados, e eles seriam avisados que, em caso de não terminar até o início de julho, eles estariam reprovados nas 2 disciplinas. Justo. Quem são esses 5, Daniel? Lucas Cerdeira, Rafael Correia, Wellington Cambuim, Vitória e Igor. Certo. Seriam esses 5, seriam os que estariam aptos, que estariam aí praticamente pendentes só agora com o TCC. Só que eles perderiam 1 ano, né? Se eles tiverem que se matricular de novo, eles perderiam 1 ano. Os orientadores deles estão aqui? Ou são outros professores? Boa tarde, professor Gerson. A princípio, o Rafael e a Vitória iriam conversar até, eu acho, com o professor... O Rafael, acho que ia procurar o professor Aljor para fazer, porque ele quer fazer sobre... Ele e a Vitória querem fazer uma parceria, um desenvolve uma aplicação na nuvem, para nuvem, e o outro desenvolve toda uma faz um estudo sobre uma estrutura de como, de um step by step, com validação de teste de viabilidade, sei lá, não entendi direito, mas
com toda a estrutura de como desenvolver uma aplicação na nuvem, que é o que ele trabalha hoje. Ele está numa empresa da UOL. O Lucas, se eu não me engano, ele ia procurar o professor Daniel Varela. E dos outros, eu não tenho certeza. Não tem o Eli. O Lucas está dizendo que ele, né? Mas e o Eli não fez essa jogada aí, Daniel? O Eli, cara. O Eli. Só que o Eli... Deixa eu ver aqui. Porque o Eli me procurou, depois ele perdeu o fôlego, mas ele me procurou, a gente até trocou uma ideia, até, vamos dizer assim, iniciamos Mas não uma sei se ele... conversa. Eu não sei se, agora, eu não sei se ele não pediu cancelamento, porque o Eli não está matriculado em TCC2. Era para TC1 o Eli, né? TC1 ele tá, aí ele consegue terminar. Eu não sei se ele quer fazer TC1, deixar pronto para no segundo semestre só fazer o TC2. Também teria que conversar com ele, porque também eu não conversei mais. Mas o Eli também. Tá. Porque o Eli me procurou. E o Rafael e a Vitória não me procuraram. Então, Ok. É que a gente conversou na sexta, eu acho, passada, pela manhã. E eles ficaram empolgados da possibilidade por agora estarem concluindo praticamente todas as disciplinas, né? Que dá uma folga para eles, eu entendo isso, e a gente consegue cobrar eles também. Senhores, preciso encaminhar. Vocês estão de acordo? Posso fazer isso? Para que a gente tente, no intuito de diminuir a retenção desses alunos? É um acordo das duas partes, né, professor? Se as duas partes se comprometerem, acho que faz bastante sentido, não vejo nenhum problema. Porque, na verdade, ficou feliz, né, de eles conseguirem. Sim, de acordo com os orientadores, se é possível fazer no meu ponho. Rafael, ok. Ângelo, de acordo. Professor André já foi, Rafael já foi. Lucas e Rafael Schemer. Lidiane, de acordo. Ao Jorge, de acordo. Rafael, ok. Lucas Braga, ok. João, de acordo. Ok, aprovado. Obrigado. E aí eu vou mantendo os senhores informados, independente, assim que eu voltar das férias, que a gente volta das férias, possivelmente eu vou fazer uma reunião para a eleição de coordenador, que deve estar vencendo. Então, ficando ou não na coordenação, eu mantenho os senhores informados dos passos aí que esse rumo vai estar tomando. Eu espero que esses Jorge, fica Daniel, que esses alunos tenham comprometimento para a gente terminar, seria interessante para a gente ter formandos aí, e a gente não passar esse ano sem formar. Bom, galera, passando para o próximo ponto, encaminhamentos de... André, Oi, fala, deixa eu só fazer um comentário, que eu estou com a mão levantada, o Rafael ali também tá antes de mim. Mas olha só, é só uma contribuição ali, cara. Claro. A gente tem essa divisão do TC1, TC2, e com o tempo, antes de eu sair para o doutorado, eu coordenava e estava começando a adotar uma prática um pouquinho diferente na condução. A gente tem essa divisão de TC1 teórico, TC2 prático. Tá? A contribuição que eu queria passar assim, é que com o tempo a gente aprende que não fica uma divisão muito legal isso. Tá? A minha sugestão era a gente tentar começar a trabalhar com um plano de trabalho, onde a gente, sabendo que tem 2 semestres para fazer, tu determina um plano de trabalho com os alunos, porque muitas vezes tem muita coisa que tu tem que fazer experimentação antes de escrever, tá? Então eu estou trazendo isso porque era uma prática que eu estava começando a adotar antes de sair, ali em 2015, 2014, a gente estava começando a adotar isso. É claro que no desenrolar do trabalho de conclusão, vai acabar o primeiro semestre, tu tem toda aquela parte teórica pronta, né, porque faz parte do estudo. Mas tentar não
continuar, assim, passando essa ideia que TC1 é teórico, TC2 é prático, mas tentar um plano de trabalho unificado do trabalho todo do projeto, assim, né, ter essa professor. ideia. Até para a Tá. gente dar continuidade para uma pesquisa, né? Porque senão a gente não consegue. Sim, Não, eu coloco, por exemplo, quando eu acerto, por exemplo, uma orientação com um aluno, isso aconteceu bastante ali na UFSC com os alunos que vieram trabalhar comigo no projeto. Logo no início a gente já define todo um planejamento do que tem que ser feito, né? Então você já tem assim uma linha de trabalho assim do início até o fim do TC, né? Que tu já sabe o que vai fazer em cada ponto. Perfeito, professor. E essa situação que tu está colocando já aconteceu no BSI. Eu lembro que teve um aluno nosso que teve uma situação dessa que teve que fazer o TC1 e 2, até que fui eu que orientei. E ele fez o 1 e o 2 em 4 meses. Sim. Né? Uma situação dessa também que era formando, era da turma do BSI 11, se eu não me engano. E funcionou muito bem, cara. Um trabalho difícil, assim, com um tema não tão fácil, né? Que eu trabalhava, foi o primeiro trabalho de web semântica que foi feito no UFC. Que legal. E que envolveu web semântica. E é claro que depende muito do empenho do aluno nisso, né? Mas em 4 meses a gente definiu, na primeira semana a gente definiu o plano de trabalho e ele deu conta de fazer TC1 e TC2, cara. Então só para contribuir um pouco com a ideia. Não, Ângelo, perfeito, e eu acho que está anotado e registrado, e vamos tentar voltar, né, agora que a gente já está mais familiarizado também com a pandemia, não com a pandemia, mas com o processo de aulas em ARR, para esse TCC1 agora que se inicia em 2021, a gente já possa adotar essa prática, até para que a gente possa orientar o aluno num projeto do início ao fim. Eu acho que com o plano de trabalho fica legal e, de repente, possa surtir até mais efeito na questão de futuras publicações aí, ou coisa parecida. Porque a partir do momento que você divide isso em teórico e prático, ou teórico e desenvolvimento, você acaba amarrando e perde muita coisa. Eu concordo com o plano de trabalho, inclusive a orientação do TCC1 para 2021, eles têm que entregar alguns relatórios aí, e esse relatório pode ser o plano de trabalho elaborado pelo professor. O Lucas Cerdeira colocou, professor, eu recebi um e-mail da comissão de eventos da cerimônia. Sim, vai ter formatura de gabinete agora dia 17. Se tiver algum aluno pronto para defender, ele vai fazer pronto para se formar, ele vai fazer a solicitação e se forma agora, mas tem várias datas durante o ano, essa é só uma. Como não, caso a gente tenha, se não tem, não tem. É só para tentar agilizar. A ideia é formar o quanto antes, claro. Rafael, ia falar alguma coisa? Não. Tranquilo. Posso passar para... O Rafael está com cãibra, com a mão levantada. Então, assunto... É o Schemer? Não sei, eu não estou vendo. Para mim não está aparecendo. Também não estou vendo aqui. A única mão levantada que eu vejo... era o Ângelo. É o Ângelo. Bom, assuntos gerais. Saiu o relatório de candidatos por vaga, né, de inscritos. Os sistemas de informação teve 52 inscritos e homologados, os 52 para 40 vagas, né? Dessa vez, a gente recebeu a informação de que a análise de currículo e de histórico está sendo feito pela secretaria quando eles fizeram a inscrição deles, e agora vai ser feita uma conferência na hora da matrícula. Eles lançaram um sistema, essas notas dos alunos, foram ranqueados, e agora eles vão ser chamados.
só para fazer uma relação, foram 52 dos sistemas de informação e 89 dos sistemas para a internet. 57 para agronomia, 41 para matemática, 86 para negócios imobiliários e 160 para pedagogia. Certo? O professor Henrique tinha pedido para colocar um assunto em assuntos gerais, mas não, a listagem do que, Lucas? Lucas? Dos inscritos? Só a secretaria, talvez. Eu acho que foi publicado no site da reitoria a homologação, ou do campus até, a homologação desses inscritos aí. O professor Henrique tinha pedido para colocar em pauta, em assuntos gerais, ele queria fazer um relato sobre as dificuldades e as facilidades que ele teve durante as ARs e contribuições, mas ele não apareceu. A professora Lidiane está com um edital aberto aí para bolsista para lógica. Então, dentro dos contatos de vocês aí, se souberem alguém que tem esse perfil para auxiliar como monitor, né, não bolsista, mas como monitor de lógica, João e Lucas, favor divulgar. Okay. Que tem as monitorias abertas. Bom, gente, sendo para isso, 2022 termina. Quero agradecer a todos vocês pelo empenho, por terem se desafiado e superado esse momento aí. Acredito que 2021, apesar de a gente continuar em AER, o desenrolar vai ser um pouco mais tranquilo. Acho que a gente já aprendeu algumas coisas. Aproveito para registrar, né, que o nosso campus está com um grupo de trabalho de atividades de ensino remoto que levou várias das nossas angústias aí, aflições com relação a datas, ao aluno, a gente não conseguir cobrar presença dos estudantes, de ele não poder fazer, de ele não precisar fazer nenhum trabalho e chegar lá no final e poder fazer o exame. Eu acho que a gente entende isso, né? Ontem usou um termo, ontem usou um termo interessante, né? Que está criando uma instabilidade pedagógica, né? A gente fica perdido porque a gente se planeja, principalmente quem é mais organizado sofre muito com essa abertura, com essa flexibilização que foi dado para os estudantes. Eu acho que agora os estudantes já aprenderam a trabalhar em AER, os que conseguiram, os que não conseguiram e tiveram muita dificuldade em trabalhar em AER, pediram cancelamento. Eu tive bastante cancelamento, recebi bastante cancelamento de disciplina, né? Graças a Deus, não trancamento de curso, porque não tinha mais o período para fazer, mas o cancelamento de algumas disciplinas que eles tinham mais dificuldade, e aqueles que estavam com mais facilidade para aprovar, eles mantiveram e continuaram. Então, esse GT está se reunindo, colocando algumas angústias nossas aí, algumas necessidades com relação a prazo, com relação a aula síncrona, com relação aos ambientes aos ambientes virtuais. Professor, oi. Como é que vai ficar as disciplinas optativas para esse próximo semestre? Já tem uma previsão?
Perdão, porque eu interrompi o professor, mas aí... Sim, mas é interessante, não tem problema não. Deixa eu só pegar aqui que eu já confirmo para você o nome de todas elas aqui. Então, esse GT está trabalhando, vai ser encaminhado, e isso vai ser encaminhado com outras solicitações aí de outros campos também, que também sentiram necessidade, né? Não sei se vocês tiveram acesso à carta que veio de Santa Rosa do Sul, a carta que veio de Santa Rosa do Sul, onde eles pediam justamente isso, né? Eles pediam a discussão de datas, principalmente. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, gente. Eles pediam a apresentação de datas para que a gente consiga se organizar realmente, que a gente possa chegar a um ponto e uma forma de registrar a presença desses estudantes. O Rafael está participando do grupo aí, e pode também dar a visão dele. Eu acho que a gente conseguiu, de um lado, esse documento que está sendo elaborado, estava ficando muito voltado para o ensino integrado, muito amarrado, mas eu acho que, no final das contas, a gente conseguiu um documento que ficou num formato interessante, assim, que acho que vai agradar boa parte dos colegas aí. Daniel? Fala, Rafael. Acho que isso ficou bem forte, assim, né, nas reuniões do GT, foram esse ponto que era muito voltado à possibilidade de ter prazos estipulados para as atividades, né, que essa é uma coisa que a gente vem falando, né, bastante, assim, durante todo esse processo, né, aquela situação de que fica tudo como um prazo final do período, né, então se trabalhou na possibilidade de alguma redação que incluísse, né, se estabelecer prazos anteriores e tal. E a outra coisa também, que foi um ponto bastante discutido, em relação à possibilidade de considerar a participação nas atividades síncronas, né? Esse é um outro ponto também que foi bastante citado nas considerações feitas pelos colegas, assim, e aí, claro, né, surgem propostas, assim, já mais drásticas de dizer, não, eu dou frequência ali e acabou. E aí, no caso, a gente já sabe que, né, a resolução não é bem nesse sentido, né, tem que se prever a possibilidade. Mas, enfim, parece que a gente chega num documento com um pouco mais, assim, de possibilidades. E só lembrando também, né, que esse documento, esse GT, ele vai ser encaminhado, né, para a DEP, acho que já foi, inclusive, para a reunião de hoje, né, Daniel? E a DEP leva isso para discussão na PROEM com as demais DEPs. Então, quer dizer, sai daqui um conjunto, né, de sugestões feito por um grupo aqui e que vai ser discutido com as demais DEP para a gente saber o que vai vir de lá. Na verdade, a gente não tem a certeza de que esse documento vai ser, né, o quanto dele vai ser considerado nisso e tal, mas pelo menos a gente conseguiu colocar algumas sugestões que nos parecem, assim, que representam bem essas demandas, né. Esperamos, né? Eu acho que existe... O que eu posso relatar para vocês, né? Assim, eu faço parte do GT de AR da reitoria. O que acabou é que o grupo que ficou lá é um grupo que eu até questionei algumas vezes que eles não tinham a vivência da sala de aula. E o que eles estavam propondo muitas vezes era algo que não acontece. Não é a realidade que a gente tem na sala de aula, tá? E aí veio essa carta de Santa Rosa e mexeu tudo, porque os DEPs e a pró-reitoria tiveram que se manifestar, e eles se manifestaram acolhendo essa carta de Santa Rosa. A partir desse momento, a PROEM e Companhia Limitada
orientou para que os campos se mexessem para que a gente discutisse isso de alguma forma. Então, eu acho que para esse 2021 aí, eu acho que vai sair alguma coisa, pelo menos, se não for totalmente o que a gente imagina, vai sair alguma coisa que pelo menos a gente consiga fazer um controle maior desses estudantes. Para variar, né, eu acho que não sei se só para você... Oi, o Jorge. Quem ia falar? Até complementar isso que você está falando. Pode ser? Claro. Então, só queria complementar porque no início foi feito um levantamento, né, sobre os nossos acessos à internet, que tinham... E aonde eu quero chegar com isso? Que tinham equipamentos, inclusive, também, né, para laptop, enfim, computadores, internet, enfim. Mas aonde eu quero chegar? Que observando as atividades síncronas, há um número baixíssimo de participação deles. E aí você fica pensando assim, se o cara ele viria para o instituto normalmente, naquele horário, se ele tem lá na casa dele internet, tem um computador, por que ele não está indo na aula? Esse é o ponto. Eu acho que essa resolução, essa nota, ou talvez esse grupo, ele é importante, mas é que situações diferentes não podem ter medidas iguais. Eu acredito que o nosso sistema de formação ele tem uma realidade diferente de cursos como pedagogia, como os cursos integrados. O que eu penso como membro do colegiado aqui, que a gente não deve, mas a gente poderia fazer algumas coisas a mais aqui para enganjar mais esse nosso estudante, porque eu vejo que tem muitos alunos que têm condição de participar de aula, têm equipamento, têm internet e simplesmente opta por não participar. E isso causa um esvaziamento das disciplinas sal. E a gente não entende por quê. Então, talvez a ideia pode até ser, Ângelo, mas aí a gente teria que, no nosso curso, se possível, não encontra mais criar um mecanismo, não impositivo, mas talvez participativo dos alunos assistirem a aula. Das minhas turmas que tem 25, 21, eu sempre tive no máximo 8, 10, não isso. Então eu acho que talvez, não sei se é possível, como colegiado, a gente tentar vincular alguma coisa nesse sentido, mas seria interessante a gente pensar nisso, né? Então, Jorge, a gente... o Ângelo falou, tem poucos alunos que não têm computador. Eu acho que no BSI é bem poucos mesmo. Eu acho que a gente pode pensar em alguma coisa, porém, enquanto a reitoria e provavelmente vai continuar nesse caminho, eles não amarram a obrigatoriedade da presença do aluno na aula síncrona. Então, a gente acaba ficando amarrado por uma orientação de um documento maior. O que a gente pode fazer, sim, é incentivar e tentar mostrar para esses estudantes que a aula síncrona ela tem os seus diferenciais e ela acaba por diversas vezes, nem sempre, né, mas por diversas vezes, ela acaba sendo mais interessante do que o estudante só assistir a aula depois ou ele só fazer a atividade depois. Eu concordo, são várias variantes aí que no presencial não existe, né? E eu passo por isso aqui em casa. Né? Nesse exato momento, eu estou com um computador aqui, mas eu estou sem celular, por exemplo, porque a minha filha está usando o celular para fazer a live da escola dela e a Mari está usando o computador para fazer reunião no IPSC. Então,
é complicado. Eu acho que a gente pode, Jor, trabalhar na questão de que é importante eles participarem presencialmente das aulas. Olha só, o que eu vou dizer para vocês, apesar de estar gravando, né, mas o Rafael pode me ajudar aí, é que existe, pelo que eu entendi, existe uma proposta de Camboriú, inclusive de aulas de uma exigência mínima de aula síncrona, mas é uma proposta, eu não sei como isso vai ficar, de aula síncrona a cada 15 dias. E se o aluno... E aí, Jor, a proposta de Camboriú ficou o seguinte, se o aluno não assiste a aula síncrona, o professor tem autonomia de cobrar um exercício ou um trabalho referente àquela aula. Talvez isso sirva de incentivo para ele assistir a aula síncrona quando ele pode. E às vezes fugir disso. Mas é complicado. Eu gostaria que os estudantes que podem, e vou fazer essa fala, assim que a gente voltar das férias, vai ter um momento com eles, com os veteranos e com os novos, que existe todo um empenho e existiu toda uma mudança de hábito até, né, por parte dos professores que estavam acostumados, a gente estava acostumado a dar aula presencial, é diferente de você estar na frente de uma câmera, falando para um monte de bolinha, né, tu não sabe se eles estão aí, tu não sabe, pelo menos na sala de aula a gente consegue olhar para a cara deles e chamar a atenção. Aqui a gente não sabe, e a gente também não pode obrigar a cobrança, a cobrar a abertura da câmera, por exemplo. A gente não pode cobrar isso. Isso já foi discutido em várias instâncias. Tem aluno, tem estudante que tem vergonha de mostrar a casa, tem estudante que se abrir a câmera cai a internet porque é muito lento, ou perde a conexão. Então, tem várias variantes e aí a gente não consegue também fazer essa cobrança. Lucas, depois o Rafael. Não sei se é o Lucas ou o Rafael que ergueu a mão aqui, tá aparecendo. É o Lucas. Lucas, pode falar. Não fui eu, foi o Rafael Speroni, então. É que minhas bolinhas estão... parece que a mão está mais perto do Lucas do que de ti, Rafael. Pode falar. Não, só contribuindo, né, com o que o Daniel fala aí, havia um movimento bastante forte, inclusive no próprio GT, né, demandado isso pelos docentes que foram contribuindo também, mas no próprio GT havia um movimento forte no sentido de cobrança de frequência, de abertura de câmera, né, exigir que o aluno participe e exigir que ele abra a câmera, né, e aí os relatos, né, aí começam a aparecer os relatos específicos, né, a gente vem trazendo relatos, porque eu acho que todo mundo aqui deve saber de alguma situação específica de algum estudante. Deixa eu abrir um pouquinho a câmera aqui para o Daniel me ver, que o Daniel fica... Então, assim, existiu esse movimento, existiu essa intenção, né, de tentar se cobrar frequência. Assim, o entendimento é de que acho que a gente vai poder trabalhar, acho que a gente tem que trabalhar, na verdade, no sentido de estimular a participação, né, acho que tudo isso é válido, mas a gente vai poder fazer isso porque a resolução, inclusive, estabelecia a não obrigatoriedade, né, da atividade síncrona. Aí no GT também se propôs isso que o Daniel comenta, né, a questão de fazer a síncrona a cada 15 dias, na disciplina e tal, e aí acho que a participação do Daniel e a minha lá foi bastante importante também, como o Daniel coloca, porque foi se construindo um documento muito pensando na realidade do integrado, né, e aí se considerar, por exemplo, estudantes com, sei lá, 15, 18 disciplinas, começou a acontecer situações do tipo, né, tinha uma síncrona às 7h30 da manhã, aí depois ele não tinha outra, depois às 13h30 da tarde ele tinha uma outra síncrona, depois na terça ele não tinha, na quarta. Então aí começou a se pensar em algo no sentido já de meio que tentar bolar um calendário assim, de síncronas para organizar a vida desse estudante, né? E aí a gente comentou que no superior, talvez amarrar isso no documento fosse um pouco
contraproducente, assim, porque no superior, né, depende da disciplina, depende do conteúdo. Eu, nas disciplinas, tenho feito síncrono semanal, né, e aí, quando eventualmente a atividade não exige isso, né, a gente pula uma semana, enfim. Então, eu acho que isso não, assim, acho que essa questão da participação, ela vai ter que ser mais na conscientização, né, no convencimento, do que propriamente ao esperar que isso venha como regra. Eu acho que colegiado não vai poder também fazer uma regra mais restritiva em relação a isso do que vier lá, né? Mas, claro, isso é bem difícil, assim, porque a participação a gente nunca sabe, né? Agora, a realidade realmente muda. Eu não sei quem está no TSI e no BSI. Eu tive a percepção de que no BSI teve mais esse impacto até. Por ser um curso diurno, né? Eu creio que a realidade realmente tenha mudado para muita gente. E aí o momento de assistir aula muitas vezes tá no trabalho e tal, às vezes não tá, mas enfim, né? No TSI eu percebi que também mudou a realidade de trabalho do pessoal, mas pelo fato de ser noturno, né, o pessoal ainda consegue, quer dizer, a maioria ainda trabalha num horário, né, diurno e tal, e ainda consegue. Então eu percebo que, assim, a participação média nas disciplinas do TSI, ela acabou ficando um pouquinho maior também. Mas é uma coisa que no TSI, especialmente, eu pelo fato de estar na coordenação, a gente acaba escutando um pouco mais, assim, né, esses pedidos, a turma pedindo mais atividades síncronas, né, a turma pedindo, professor, tem que fazer toda semana, né, não sei o que, tal, a turma pedindo prazo para entrega respeitado, assim, né, tipo, professor, eu fiz ali, perdi o fim de semana fazendo, e aí o cara vai poder entregar no final. Então, essas demandas que a gente tem também, as turmas, de certa maneira, têm reflexo nisso e se manifestam assim também, né? E, então, acho que isso é o ponto. Eu acho que a gente criar essas regras mais rígidas, não sei se vai acontecer. E o Daniel colocou também, né? Eu fiz a minha defesa lá, dizendo de que em relação, porque havia uma preocupação muito grande em relação à frequência, né? Não, eu quero cobrar a frequência da aula síncrona. Tá, então se não cobrar, o cara tem que entregar uma atividade em até X, prazo X. E aí a minha defesa foi no sentido de dizer que, se houver a possibilidade de estabelecer prazos mais curtos, não precisa criar nenhuma outra regra. Porque aí eu faço meu plano dizendo que, em vez de ter 2 atividades, né, para entrega, enfim, o cara tem 15, sei lá, 20, quantas forem, né? Uma para cada aula. E aí eu considero que o cara, estando presente na aula, me respondeu não sei o que lá, ele entregou. E tentei mostrar essa lógica, dizer assim, não, o que existe hoje tu já poderia fazer, né? O Lucas está dizendo, fez mais trabalho na R que na presencial, né? Pois é. Né? Então, isso, assim, mas aqui tem essa preocupação, não, mas eu quero que o cara assista e ele tem que assistir, se ele não assistiu hoje, ele tem que assistir ainda nessa semana. Mas se houver a possibilidade de estabelecer um prazo, isso também já cumpriria. Eu digo que a minha atividade é uma atividade mais simples, menor, que vale a frequência, mas que tem prazo de entrega ali. Então eu fiz uma defesa nesse sentido, não sei até onde eu fui compreendido, na verdade, lá, né, Daniel? E acho que o pessoal meio que colocou a regra lá, assim, e eu acho que essa regra não vai passar, inclusive, porque ela fala em frequência em atividade síncrona, e aí eu acho que ela não vai passar. Eu acho que se tivesse usado dessa estratégia de usar o que já está lá, cumpriria. Mas, enfim, né, é desafiador mesmo. No BSI eu percebi, assim, bastante baixa a participação, e é difícil mesmo a gente saber o porquê, né? Não sei se a gente, no começo do ano, talvez consegue fazer, acho que enquanto curso, talvez, a gente consegue também ter uma estimativa, assim, de quem está trabalhando nesses horários, como é que está, porque essa é uma preocupação que eu tenho, inclusive, né, a gente espera que as coisas melhorem, né, e é uma preocupação que eu tenho, inclusive, que quando voltar ao presencial, eu não sei quanto desse pessoal que não está conseguindo participar da síncrona, de fato, vai conseguir participar da presencial, porque quem está trabalhando, né, de manhã e tal, ainda vai conseguir assistir as coisas depois e fazer. Quando no retorno da presencialidade, de forma mais imediata, eu acho que a gente vai ter um impacto bem grande nisso, assim. Então, eu não sei, a gente não consegue ter esse panorama muito claro, né? Eu tô com medo, inclusive, de que a gente tenha períodos aí, semestres, que a gente não tenha nem estudante. Porque já são poucos matriculados, né? O BSI já tem
esse viés aí, eu acho que acaba tendo poucos, e a gente recebeu muito cancelamento de disciplina, e a gente acabou tendo muita informação, e é só uma informação, de que muitos começaram a trabalhar de manhã, né, de manhã e à tarde, e aí não podem cursar. Né? Oi? Muitos voltaram para suas cidades de origem. Muitos voltaram para a cidade de origem, porque ou o pai perdeu o emprego, a mãe perdeu o emprego. Simplesmente não tinha como pagar aluguel aqui, não tinha porquê. Exatamente. A gente teve do TSI o caso lá dos meninos que voltaram para o Pará, né? É Pará, né? Mas já voltaram para cá de novo. E aí eu vou fazer esse relato, eu também dou aula no TSI, no BSI, e sim, eu não sei por que ainda, talvez pela idade desses meninos, talvez pela realidade dos meninos do BSI, dos estudantes do BSI, os do TSI têm uma participação mais efetiva. À noite eles estão mais presentes nas aulas síncronas do que os do BSI. Bom, o fato é... Oi? Ouvi falar que é por causa do coordenador. Deve ser mais bonito, né, à noite? Sei lá. A Mari disse que não. Mas vamos tentar fazer um trabalho, Jorge. A minha preocupação também, eu gostaria muito de ver esses meninos empolgados com as aulas síncronas. Existiram alguns problemas durante as aulas síncronas. Eu recebi alguns relatos, e aí eu vou aproveitar os líderes que estão aí, né, que são os líderes que vão compor a nova portaria do NDE do colegiado, que a gente mandou várias vezes a avaliação dos docentes pelos discentes, e a gente ontem pediu para o professor Alexandre passar o relato. Tem turma aí que tem 2 respondentes, 3 respondentes. Então, é uma oportunidade de vocês relatarem as dificuldades que tiveram durante as AERs para a gente conseguir organizar. Porque muitos vêm me chamar no WhatsApp e dizem assim: professor, está acontecendo isso. E aí eu digo assim, se vocês não formalizarem, eu não tenho como levar para o colegiado, eu não tenho como levar isso para frente. E a ferramenta da avaliação do docente pelo discente é uma ferramenta que a gente recebe todos esses dados e a gente consegue, pelo menos, mensurar o que vocês estão passando, o que vocês estão sentindo. Então, a participação de vocês é importante. Gustavo, Lucas, João, aí dentro da possibilidade, está aberto até hoje. Mandem aí, disparem mais um spam aí pedindo a colaboração dos alunos para responder essa avaliação. O João tinha me pedido quais optativas, então trago para o colegiado isso também. Quais optativas vão ser ofertadas. Então, o professor André vai ofertar webmapas. Professor André vai ofertar webmapas. Professor Euclides vai ofertar redes móveis. Professor Henrique vai ofertar programação para dispositivos móveis, e eu vou ficar com a disciplina de cidades inteligentes. Então, são as 4 optativas que serão ofertadas esse ano. E aí, cabe salientar que, pela primeira vez, pelo menos desde que eu entrei no Instituto de Camboriú, a gente conseguiu ofertar mais de uma optativa por período. Então, cada uma das optativas estão tem pelo menos 2 opções aí para cursar. Ou seja, pela primeira vez a gente não tem as disciplinas optatórias, né? Optativas obrigatórias.
pelo menos dá a possibilidade dos estudantes escolherem as optativas que eles querem cursar. Certo? Senhores, alguém mais? Bom, não tendo mais nada para discutir, agradeço os senhores pela presença, desejo-lhes boas férias e que a gente possa aí, dia 6 de abril, voltar com gás total para 2021 e dar continuidade aí. Se cuidem dos seus familiares, das pessoas mais próximas, já que os CPFs agora, cada vez mais perto da gente, estão sendo atribuídos nomes a esses CPFs, né, que estão nos deixando. Então, se cuidem. Nós estamos quase chegando. A Lidiane colocou, acabamos 2020, Lidiane. Calma, que tem até a noite ainda. Tem muita coisa para acontecer ainda. Então, desejo aí para vocês boas férias, agradeço por tudo, pelo apoio em todo esse ano de 2020 aí. Abraço a todos. Valeu.